Pessoal, muito boa tarde a todos de novo. De antemão aí meu agradecimento, né, aos nossos palestrantes pelas falas aqui, pelo compartilhamento das experiências. Acho que nós tivemos aí a oportunidade, como disse o Junico no bloco da manhã, né, de ver os executivos profissionais contando um pouco dessas trajetórias. E eu acho que o pano de fundo comum aí de todos, né, essa visão aí de transformar os processos, de transformar as organizações para, de fato, ter um resultado que pare em pé, né? Acho que se eu pudesse fazer uma síntese, seria essa. A gente recebeu várias perguntas e eu vou fazer... Todas elas são bastante inspiradoras, tá? Então, eu vou fazer uma seleção bem curta aqui para a gente poder tentar cumprir o máximo. Vou começar com uma fácil aqui, tá? Qual foi a decisão mais difícil que vocês precisaram tomar como líderes e o que aprenderam como ela? Posso começar? Acho que até usar a experiência aqui com o Junico lá do Atlântico Sul, a gente tinha lá dois contratos. Contratos para fabricar navios Suezmax e Aframax para Transpetro, né? E contratos para fazer as sondas de perfuração, naquela época de conteúdo nacional que a Petrobras queria usar para fazer a exploração dos campos de petróleo em água profunda. Sonda de exploração até então no mundo só tinha sido produzida na Coreia pelos estaleiros coreanos. E nós tínhamos um contrato que o custo de fabricar no Brasil era só 10% mais caro que o custo de fabricar na Coreia. Num estaleiro ainda numa curva de aprendizado grande e sem a parceria tecnológica naquele momento da Coreia, porque nós fomos obrigados a trocar para os japoneses, por uma exigência da Petrobras, que também era novidade para eles. Então, houve uma oportunidade de rescindir esse contrato, que houve o inadimplemento por parte, na época, da SET Brasil, que era a empresa contratante. Então, tomar a decisão de abrir mão de um contrato, então, somente 5,7 bilhões de dólares, eu diria que foi uma das mais difíceis da minha vida, não só pela decisão e pela forma de implementação. Mas se a gente não tivesse tomado aquela decisão, o estaleiro teria quebrado e nenhum produto teria sido entregue. Então, assim, o ímpeto, né, do faturamento chegando, vai chegar, valores astronômicos, né, 5,7 bilhões de carteira, se você não tiver realmente muita convicção e autoconhecimento, reconhecendo a sua incapacidade de cumprir aquele contrato naquelas condições e tomar essa decisão, você poderia pôr em risco a quantidade de negócio. O estaleiro acabou não continuando por outro motivo, não teve nada a ver com isso. Então, eu reputo essa talvez a adesão mais difícil que eu tenha participado e tomado. Na ordem? Como quiserem. Bom, eu acho que até um efeito que envolve a Produtare, né? O que nós nos propusemos na Tupi foi... A gente era uma indústria fragmentada no mundo. A Tupi talvez tivesse 6, 7% de participação global nessa indústria. E, por ser uma indústria fragmentada, faltava um líder bem definido. Então, o primeiro passo da estratégia que nós criamos lá em 2005, 2006, foi de consolidar essa indústria. Uma indústria madura, ela precisava de consolidação, e essa consolidação passava por aquisição de ativos no exterior, e, obviamente, a gente acabava comprando ativos ociosos também. E a gente faz os primeiros movimentos, e aí quando nós nos aproximamos da Produtare, era uma busca de criação de um sistema de produção, é uma empresa de manufatura pesada, típica, intensiva em capital. O nosso desafio era melhorar o uso desses ativos. Com o trabalho que nós fizemos com a Produtare, nós melhoramos muito o uso desses ativos, e a consequência disso é que você tem que começar a desligar os ativos menos eficientes, né? Essa é uma consequência da economia, né? Só que a gente, como executivo, tem muita dificuldade. Você trabalha numa empresa que é intensiva em capital, intensiva em mão de obra, você tem que fazer mudanças e tomar as decisões. E, obviamente, as decisões têm que respeitar a dignidade das pessoas, cuidar das pessoas. Então, assim,
tive que tomar uma decisão muito difícil em 2017 de desligar uma fábrica em São Paulo, que era a antiga fábrica da Cofap, porque a nossa eficiência em Joinville subiu demais, a nossa eficiência no México, à época, tinha melhorado bastante, fazia mais sentido. Inclusive, eu acho que a gente acabou sendo refém de uma indústria muito concentrada de fornecedores, e a gente observava diferenças de preços de insumos muito grande entre as diferentes fábricas. Isso é claramente sinal de que você tem um oligopólio do fornecimento de matérias-primas que são regionais. Mas a gente tem que acabar... Volta no meu discurso anterior, né? Quer dizer, o sistema fraco, o sistema que não protege, o sistema que não promove a competição justa. E a gente acabou tendo que tomar a decisão de desligar uma fábrica, eram 1.600 empregos. Nós movemos volumes para Joinville e para o México para seguir. Mas, enfim, resumo, né? A economia tem que crescer e outras empresas têm que absorver essas pessoas. Acho que esse foi o ponto fundamental. Mas é um efeito de eficiência, né? Porque senão a gente também não teria nada. Não teria nada do resto. Nós perderíamos tudo para os concorrentes do exterior. Então, sempre nesse sentido. A Bruning tem atualmente 3.000 funcionários. Em 2015, nós tínhamos 2.700 funcionários. E a decisão mais difícil, sem dúvida, foi, em 2015, ter que demitir 1.000 pessoas. Nós temos a total consciência que atrás de cada pessoa tem uma história de vida, tem expectativas, tem uma dedicação à empresa, um trabalho, e quando nós precisamos fazer um ajuste desse tamanho, 1.000 pessoas, nós tínhamos visto a nossa receita cair de 2014 para 2015, 65%. E 65% também somos intensivo em capital, intensivo em mão de obra. O negócio não para em pé, todas as nossas análises apontavam que demitir 1.000 pessoas era, na verdade, preservar o restante dos empregos, porque ali a empresa estava em risco, mas demitir 1.000 pessoas é, sem dúvida, a decisão mais difícil, porque são vidas e são expectativas, são desejos, são esforços que, infelizmente, tivemos que tomar essa decisão e fazer. E em janeiro de 2016, isto está muito vivo na nossa memória, a Bruning fez o maior PPE, Programa de Proteção do Emprego, da região sul do Brasil. E período dificílimo da economia, o Fernando relembrou aqui alguns dados do que foi o PIB daqueles anos. Sem dúvida, a decisão mais difícil e um aprendizado enorme. Toda vez que nós falamos em demissões, adequações do quadro, mais do que a decisão é lembrar as pessoas que estão ali, as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Tem forma de fazer isso que minimiza, só minimiza, mas minimizar é importante. Bom, no caso da Bibi, eu acho que nós temos duas situações que foram marcantes, né, e difíceis para nós, né? A primeira delas, né, foi entre tomar a consciência da necessidade de criar um canal de distribuição e, de fato, tomar a decisão de ir para o mercado e se apresentar como varejista para os nossos concorrentes. Isso foi uma decisão muito difícil. Era uma decisão que estava clara, mas havia uma série de dúvidas, né, de medos, né, de inseguranças. Então, foi um trabalho bem pensado, né, bem discutido. E mesmo quando a gente estava certo de que ia fazer, a gente o fez com muito medo, né, com muita dificuldade. E hoje a gente conversa com outras empresas que tentam fazer o mesmo movimento em outros segmentos e a gente vê o mesmo filme acontecendo em outras empresas, né? Parece que isso é uma coisa comum a todos. E uma segunda coisa muito importante que se falou hoje de manhã de sucessão, né, aqui, uma coisa muito importante na nossa empresa foi a sucessão de gestão na nossa empresa. Nós somos uma empresa familiar. O Juninho falou que de tarde então os executivos profissionais. Eu ainda carrego o peso de ser acionista da empresa, de ser, né,
Eu já fui herdeiro, virei executivo, acionista agora, né? Então, eu ainda ocupo duas cadeiras, a cadeira do executivo, né, e do acionista, né? Mas a empresa está se profissionalizando. Eu sou segunda geração, a Andréa, que é presidente, e a Camila, que é a irmã dela, são terceira geração. Ela brinca, ontem nós recebemos um grupo aí da Protari, que eu sou segunda geração porque eu tenho a mesma idade. Mas eu sou terceira geração porque eu tenho a mesma idade dela, mas na verdade a gente é segunda, né? O meu pai tinha times diferentes do avô dela. Então, a sucessão é um negócio que empresas familiares, se falou muito de empresas familiares aqui, nós estamos com empresas maduras já no Brasil, com mais de 50 anos, 60 anos, né? A Produtari é uma jovem aí de 30 anos, né? Está na flor da idade. Mas, né, esse debate em empresas acima de 30, 45 anos é um debate difícil, principalmente em empresas familiares. Porque, normalmente, a família, né, ela cresce em uma quantidade de posições maiores do que, às vezes, as empresas têm dentro do seu staff. Então, esse debate não é fácil. E aí tu tem o debate da família dentro do negócio, o debate da gestão, e ainda tu tem o debate patrimonial, que é um outro debate que também incomoda as famílias e interfere no negócio. Então, eu acho que as duas coisas mais difíceis que nós fizemos foi entrar no varejo e fazer uma sucessão. O Clóvis disse que foi fácil para eles. Talvez lá tenha sido fácil. Na Bibi também não foi difícil, mas nos exigiu muita capacidade de diálogo, né? Muita capacidade de diálogo. E se fez uma transição tranquila, mas durante um processo de 7 anos. Não foi fácil, né? Foi difícil, e a gente tem que trabalhar muito unidos. Lá na Bibi a gente tem uma facilidade, porque a gente está bem distribuído. Eu gosto da fábrica, né? As gurias gostam do varejo, da franchise, a Andréa gosta da gestão na presidência. Então está tudo muito ajustado, tia. Mas não é sempre que é assim, né? Às vezes tem disputas ou pela produção, ou principalmente empresas de engenharia, os caras gostam da produção, às vezes gostam menos do mercado, né? Eu tive o privilégio de começar minha carreira na Bibi no mercado, vendendo. Eu era um técnico, a técnica me ajudou muito no mercado, e o mercado me ajudou muito a entender a fábrica e mudar a fábrica também, e mudar as pessoas dentro da fábrica, porque a gente precisa entender que cliente não é um mal necessário, né? Mas às vezes a gente sai da faculdade achando que é, né? Então tem que ter esse cuidado. Legal. Falamos de decisões, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, até pelo nosso tempo, que diz respeito ao legado, né? Que legado que vocês desejam deixar aí, de acordo para o mercado, né? E para a sociedade com o trabalho que vocês realizam? Tá bem fácil as perguntas, né? Eu posso começar. Acho que eu comentei rapidamente na minha apresentação que chegou um ponto na minha carreira que eu decidi não mais trabalhar em multinacional e passei só para a empresa brasileira. E para mim isso é uma retribuição, né, do meu estudo. Eu estudei no ITA, minha faculdade foi gratuita, é um investimento que todos vocês pagaram a minha faculdade com seus impostos. Então eu falo, eu quero retribuir trazendo o que eu aprendi de bom nas multinacionais para a empresa brasileira, que é eficiência, que é produtividade. Multinacionais são empresas de 200 anos, 250 anos, né? Tem lá seu valor, ao mesmo tempo que elas são engessadas, né? Cheio de regras, tem o valor, são processos, são análise de risco, gestão de risco, que garantem que a empresa, em geral, não quebra, né? É sustentável. Então, acho que o meu legado é melhorar a eficiência, né, das empresas brasileiras, com consultorias brasileiras, certo, Junico? E eu fico muito feliz de ter deixado grandes contribuições na Vale, no período que eu trabalhei lá, grandes contribuições no estaleiro, que só não ficou financeiramente sustentável, porque na troca de governo decidiu-se interromper a produção de navios no Brasil, ele teria conseguido dar continuidade. Não seríamos exportadores, porque a gente não tem uma cadeia de aço integrada, né? Mas conseguiríamos atender a demanda doméstica com preços razoavelmente compatíveis com o exterior. Acho que legados importantes agora é infraestrutura. Eu gosto muito de infraestrutura. E para a economia crescer, as empresas chegarem, a infraestrutura chega primeiro, né? Eu fui para o setor portuário, o setor de terminais, para onde a gente importa, exporta produtos de granéis líquidos, agora infraestrutura do agro. Então, assim, acho que o meu legado é poder ter deixado empresas eficientes, empresas resilientes. Agora, que empresas são essas? Compostas por pessoas. Então, o que eu mais gosto é de formar pessoas, formar líderes, formar sucessores, porque aí potencializa. Eu sou um.
As equipes com quem eu trabalhei ao longo da minha vida hoje já são centenas. Então, se eu puder ter influenciado cada um deles, né, para fazer isso, fazer melhor ainda, o meu legado aí estaria consagrado. Vamos lá. Eu tenho uma... Eu sou muito vinculado à análise de indústria, eu sempre estudei muito isso. Eu acho que o legado é em compreender o nosso papel, o papel dessa empresa no sistema como um todo, como que a gente pode melhorar, participar e crescer, né? Nós crescemos muito, a história na Tupi foi muito bacana, né? O que aconteceu de 2004 a 2025, quer dizer, até aqui a gente praticamente quadruplicou de tamanho, cresceu no exterior, internacionalizou a operação, tudo isso, entendeu que havia uma oportunidade e essa capacidade de ter uma análise crítica das decisões, do que se faz. Eu acho que a gente vive no Brasil um ambiente muito protegido, né? As empresas são muito protegidas, elas tendem a pensar sobre o manto dessa proteção, tendem a se expor pouco, e eu acho que a nossa oportunidade, o nosso crescimento está em entender todo esse espaço onde nós estamos inseridos, o que essas empresas podem fazer de diferente. Então, analisar a indústria, a dinâmica, a participação de preços que você tem, como que você pode consolidar, criar valor, gerar condutas eficientes, né? Como é que você gera valor, como é que essas dinâmicas internacionais vão nos afetar. Eu estou trabalhando num processo interessante agora, com resíduos industriais, num projeto numa empresa de um familiar, e é uma coisa curiosa, né? No Brasil a gente tem forças diferentes. Por exemplo, no Brasil se permitem lixões ainda, né? Tem um termo para terminar, aterros, enquanto que fora do Brasil não se permite mais aterro. Você não pode mais aterrar nada. Você tem que encontrar soluções para os resíduos. Mas a gente ainda vive, eu fico observando como que os clientes se comportam aqui, e é diferente, e não é o processo adequado, né? Não é o processo que nós vamos resolver definitivamente os problemas. E a gente não está pensando dessa forma, né? E esses grupos, curiosamente, são muito consolidados, têm muita força política, se defendem, e a gente acaba indo numa direção completamente contrária do resto do mundo, porque determinados grupos de poder conseguem estimular que as políticas sigam em outra direção, né? E eu dei exemplos aqui, até curioso, isso me chama muito a atenção, energia solar no Brasil, né? O que aconteceu? Tudo importado, é subsidiado pelas pessoas mais humildes, né? Por quê? Porque nós criamos um plano em que as pessoas que põem a energia solar em casa não pagavam o aluguel dos fios. Eu sempre criticava, porque assim, o funcionário da Tupi, os 10 mil funcionários da Tupi, eles têm que pagar na conta dele o aluguel do fio que chega na casa do condomínio de alto luxo, que é onde vocês enxergam essas placas solares. Então, essas distorções têm que acabar, e a gente não pode fundamentar empresas e negócios em cima dessas distorções, porque elas não são sustentáveis. Então, é muito importante que a empresa tenha a capacidade crítica de olhar, de entender e de saber que caminhos ela tem que tomar e enfrentar os problemas de verdade, né? A gente tem que tomar... Eu tive uma experiência até muito comentada em jornais, eu passei muito tempo em Brasília, que eu devia estar passando dentro da empresa, né? Mas a gente acaba sendo demandado muito para estar em Brasília e muito menos para gerar inovação e eficiência na empresa. E isso não é bom, né? Definitivamente isso não é bom para o futuro das organizações, tá? Então, é isso aí. Como legado para o mercado e para a sociedade, eu gostaria muito de deixar a ajuda para que a empresa prosperasse. A Bruning tem 78 anos, eu estou há 21 anos lá. Então, a Bruning é uma dessas sobreviventes no Brasil, que acaba esmagando as suas empresas, né? Sem dúvida, para a empresa, que o trabalho ajude ela a prosperar. A prosperidade é fundamental. E isso vale também para as pessoas. O que nós vimos aqui, os depoimentos hoje dos que foram homenageados, são depoimentos lindos de pessoas que foram tocadas por cada um desses homenageados.
Os homenageados aqui ajudaram essas pessoas a prosperarem na vida, a avançarem na vida. E esse é um legado muito bonito e que é muito inspirador para mim, sem dúvida nenhuma. Então, acho que o legado para o mercado e para a sociedade, se eu conseguir fazer isso, vai ser muito bom, vai ser muito satisfatório. Bom, pessoal, eu como profissional no setor calçadista e na Bibi, a gente espera, né, contribuir para colocar o setor numa posição de destaque que ele merece, né? E especialmente na Bibi, né, a indústria de moda é um negócio engraçado, né? Quando a gente chegava uns anos atrás na Bibi, tu tinha na área de desenvolvimento de produto estilistas, que eram artistas, né, e artesãos, que eram os modelistas técnicos. Engenharia, não se falava em engenharia, né? Então, todos esses conceitos, ferramentas, passavam longe da parte técnica, né? E depois que eu busquei formação, eu sempre pensava e sempre penso, né, que a gente precisa devolver para a comunidade um pouco do que ela trouxe. Quem conhece a história da minha família, não da Bibi, sabe que nós chegamos aonde chegamos porque muitas pessoas nos ajudaram, inclusive o meu pai, né? Meu pai era órfão, foi adotado pela família dos avós da Andréia, né? Ele foi criado como quase que um irmão de criação do fundador, e nós estamos no negócio juntos, né? Somos duas famílias, porque nos ajudaram, entendeu? Então a gente precisa ser muito grato às pessoas que nos ajudam e retribuir para a comunidade o que a comunidade traz de bom para a gente. Se meu pai não tivesse sido adotado, talvez eu hoje fosse mais um à margem da sociedade. Talvez eu estivesse, né, aí trabalhando, catando latinha, não sei, né? Então, quando a gente é alçado a uma condição como a que nós estamos aqui, como a que vocês estão aí, nós precisamos olhar para a nossa comunidade e, como empresários, nós temos um compromisso, primeiro com as nossas pessoas da fábrica e depois com a comunidade onde a gente está inserido. Então, me magoa muito quando eu vejo, às vezes, uma empresa tendo que deixar o nosso país, porque aqui não há condições mais de operar. Me dói quando eu vejo uma empresa tendo que fechar postos de trabalho. Me desanima quando eu vejo um funcionário querendo deixar o seu emprego porque ele não tem mais condições ali de prover o seu sustento. Então, nós temos que lutar contra isso. Eu acho que, se nós conseguirmos mudar minimamente essas condições, onde nós estivermos atuando, nós já vamos estar fazendo um baita negócio para a nossa comunidade, né? Então, nós temos que colocar a mão, né, na nossa consciência, seguir exemplos aí, como a gente tem aqui do meu lado, exemplos como a gente teve hoje de manhã, né, do Clóvis, do Galó, né? E fazer um pouquinho mais, esperar um pouquinho menos, né, daqueles que, de fato, não vão fazer pelo nosso país e pela nossa comunidade. Porque essa classe política que está aí, pessoal, ela não nos representa. Essa é a verdade. Não nos representa. Então, nós não podemos esperar deles, nós temos que fazer por nós. E eu, como legado da Bibi, eu espero que, o dia que eu me aposentar, e está cada vez mais perto, tem os meus funcionários aí, eu falo para eles que eu estou preparando a aposentadoria, né? E os caras não acreditam, né? Eles acham que eu vou ficar que nem o meu pai lá, com 80 anos, dentro da fábrica, enchendo o saco. Eu não vou ficar, tá? Então eu já fico falando para os caras, eles não acreditam. Tem um gerente de compras meu chamado Ismael. Quando eu falei para ele que eu ia largar as compras, ele dizia, está lá ele, Otto. Ele dizia assim, ó, eu não acredito, porque aqui nos postos da Bibi todos os executivos estão com gente da família. Pois a gerência de compras caiu no colo dele, tia. Então ele é executivo profissional hoje, Nico, ele não é da família. Então, minha gente, nós como profissionais, nós temos que preparar as empresas para continuar entregando para a comunidade condições para ela prosperar. Esse é o maior legado que a gente pode deixar, prosperidade. Pessoal, tempo exíguo, mas acho que reflexões bastante profundas. Nosso tempo já acabou, né? Eu quero, de novo, em nome da Produtari, agradecer de coração a todos vocês, Décio, Fernando, Reno, Rosnaldo, por compartilharem conosco a experiência, doarem o tempo de vocês para estar aqui conosco e engrandecer o nosso evento. Muito, muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigada aos nossos painelistas, o mediador do POM. Temos umas lembranças para entregar aos nossos convidados, como forma de agradecimento por estarem aqui conosco hoje. Tem as lembrancinhas.
Muito obrigada mais uma vez. E para encerrar o nosso evento, vamos ouvir o nosso diretor, André Dupont. Deixa eu pegar a cola aqui. Pessoal, hoje a gente está chegando aí ao final do Fórum Produtari 30 anos, que tem como grande objetivo celebrar a nossa história, construída com parceiros, clientes, amigos, a quem a gente é extremamente grato por fazerem parte dessa história e por ajudarem a trazer a Produtari até aqui. O dia de hoje, ele nos mostrou aí uma série de insights para o futuro das organizações, da competitividade, mas que eu sintetizaria em 3 elementos. O primeiro, a coragem de inovar. O segundo, a capacidade de continuar querendo aprender. E o terceiro, essa visão de fazer por si, né, de buscar os resultados. Acho que isso foi pauta geral aí de todos que tiveram conosco, né, e eu imagino que seja uma boa reflexão aí final. Eu quero agora entrar na parte dos agradecimentos, parar da cola aqui. Primeiro agradecer a vocês que estão aqui, né, que representam as mais de 1000 pessoas que tiveram conosco hoje aqui. Para nós é um super orgulho conseguir ao longo desses 30 anos fazer um evento desse porte, né, e vocês estando aqui contribuem com isso, trazendo reflexões, trazendo insights e principalmente nos motivando a todo ano querer trazer um evento melhor, né. Eu quero agradecer novamente aos nossos palestrantes por, de novo, pessoal, confiarem na Produtari, estarem juntos conosco nessa jornada de cocriação e, principalmente, pela doação, né, que eu acho que é o gesto mais bonito que o ser humano pode ter, essa visão de doar, né, e a doação do tempo deles é isso, a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo, né? Então, doaram seus tempos para estarem aqui conosco hoje, contribuindo com o que a gente chama de comunidade Produtari. Quero agradecer também ao nosso time, né, que a gente chama carinhosamente de produtarianos, pelo trabalho desenvolvido todos os dias, que é o que certamente trouxe a Produtari até aqui, até esses 30 anos. Não posso deixar de agradecer também, por fim, já estou acabando, prometo, ao nosso time de marketing, que não mediu esforços, não mede esforços todos os anos, né, para colocar esse evento em pé. E esse evento ele é desse jeito exatamente pelo trabalho de todos, mas principalmente deles, né? Só quem está ali atrás daquela cortina sabe tudo o que tem que fazer para que isso aqui tudo aconteça, né? E é isso, pessoal. A gente chega aí 30 anos de Produtari, com a certeza que teremos muito mais anos pela frente e com o convite que vocês estejam conosco nessa construção, né? Não só no nosso fórum, né? Mas no dia a dia da Produtari e da grande comunidade Produtari. Para encerrar, já fica o convite. Ano que vem, 1º de outubro de 2026, o Fórum Produtari, salvo engano meu, deve ser o 18º Fórum Produtari, mas então o Fórum Produtari de 31 anos, estaremos aqui, dia 1º de outubro de 2026. Tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado. Uma boa tarde a todos.